Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui na tela da TV Novo Tempo. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos para abrir a palavra do Senhor. A Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e que ilumina os nossos caminhos. Vamos demonstrar sabedoria se vivemos exatamente aquilo que Deus nos pede em sua palavra. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. O tema de hoje é um tema muito especial e importante para a nossa caminhada espiritual. É possível recomeçar a vida? Como podemos nascer uma segunda vez para termos agora uma vida espiritual? Quer saber mais? Fica comigo porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, com materiais riquíssimos para aprofundar o seu entendimento, a sua compreensão na palavra de Deus. E isso é algo fundamental para os dias dos quais eu e você estamos vivendo. E por isso, a Novo Tempo está constantemente apresentando materiais novos para que você tenha cada vez mais conhecimento da palavra e tenha também interesse em ver os diferentes pontos de vista que a Bíblia nos apresenta. Porque a Bíblia, ela fala sobre saúde, ela fala sobre bem-estar, ela fala sobre saúde psicológica, ela fala sobre profecia, sobre futuro, sobre como ter paz no meio da tempestade. E eu quero te apresentar um desses estudos muito importantes, que é a revista Esperança, Eu Creio, falando sobre os principais tópicos que têm a ver com a palavra de Deus. Existem fundamentos para a nossa crença, para a nossa fé. Então, essa revista aqui, ela está à sua inteira disposição. Sabe como? Sem custo. É isso mesmo. Você pergunta, pastor, é uma revista bonita essa daí, colorida, muito bem impressa, páginas bem feitas. Como é que a Novo Tempo consegue mandar um material desse aqui para minha casa sem nenhum custo? Como é que isso chega aqui, pastor? Porque eu sei que tem impressora, tem correio, tem tudo mais. É verdade, tem tudo isso. Ora, nós conseguimos mandar esse material gratuitamente para você, porque aqui nós temos o apoio e o suporte dos Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam e confiam na Novo Tempo e que fazem suas doações para que a Novo Tempo permaneça 24 horas no ar, 7 dias por semana, levando uma palavra de esperança e oferecendo cursos como a revista Esperança, Eu Creio. Tá bom? Como é que você faz para ter esse material aqui? É só ser parte da nossa escola bíblica. Você vai receber esse material, como eu já falei, sem ter que pagar nada, porque na escola bíblica os alunos não pagam mensalidade. E a escola bíblica da Novo Tempo tem uma outra característica muito importante, é que as matrículas estão sempre abertas. Qualquer momento você pode entrar e tornar-se um aluno da nossa escola bíblica. Agora, como é que você faz para pertencer à escola bíblica? Em duas maneiras. A primeira, pelo telefone. Anota aí, 12 21 27 31 21. Tá bom? Outra vez? 12 21 27 31 21. Outra forma que você tem é por meio do nosso site da Escola Bíblica. Eu quero mostrar para você aqui onde é que você tem que ir para fazer o seu cadastro como aluno da Escola Bíblica. Esse aqui é o site que você vai chegar no seguinte endereço, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, vai chegar aqui nessa página, estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aí você então escolhe um estudo bíblico. Vamos ver aqui, tá aqui na página 2, vamos pegar esse aqui, Pais preparados, filhos de caráter. Você escolhe, você pode escolher o Eu Creio ou qualquer outro estudo que nós temos à disposição e você decide se quer baixar em PDF ou quer receber o material pelo correio. Digamos que você quer receber pelo correio, você
clica aqui, então coloca os seus dados, se torna aluno da escola bíblica e esse material chega aí para você, tá bom? Um outro detalhe, talvez você está falando assim, pastor, eu já sou aluno da escola bíblica, já recebi um material e gostaria de receber a revista Esperança, eu creio. Eu gostaria de estudar por essa revista para entender a palavra de Deus. Eu posso pedir mais um estudo? Pode sim. Então, entre em contato conosco, entra no site, vai lá, você já tem o seu registro, o seu cadastro, você então pede o seu material e vamos enviar gratuitamente para você, tá bom? Combinado? Um outro convite especial para você. Vamos aqui na nossa tela. Eu quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e entra no canal Arena do Futuro. Nós temos mais de 1000 vídeos à sua disposição, com programas, reflexões, para enriquecer a sua caminhada espiritual, tá bom? Então está aqui temporadas atuais, temporadas antigas, todo esse material está aqui inteiramente, gratuitamente à sua disposição, tá bom? Então, dito tudo isso, estamos prontos para o tema de hoje, que vamos falar sobre como recomeçar a vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, eu espero que você também tenha aí a sua Bíblia, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando falamos de recomeços, tratamos do nosso passado. Eu não sei como é que você está nesse momento. Talvez existe algo na sua história que lhe incomoda e lhe incomoda muito. Algo que você fez e sabia que não deveria ter feito. Ou caminhos complicados pelos quais você andou e hoje colhe terríveis consequências. O seu passado pode ser que te assombre e te assuste. Não importa o que você viveu até aqui. Para Deus, o que importa é o seu presente. É o que você vai fazer a partir de agora. É possível recomeçar a vida, mesmo já tendo muitos anos de vida. Porque esta é uma experiência espiritual que Deus oferece para aqueles que creem em sua palavra. Para aqueles que ouvem os convites, os apelos da graça, que chegam até o meu e o seu coração. Para entender sobre o recomeço da vida, nós vamos falar sobre o batismo. E eu considero o batismo como um assunto vital. E por que, pastor, é tão importante o batismo? Não é apenas uma cerimônia, não é apenas receber algo especial e que não preciso passar por isso para receber Jesus na minha vida, por exemplo. Temos que entender exatamente o que a Bíblia fala sobre o batismo e a importância do batismo. Porque eu e você precisamos passar por esta experiência de nascer outra vez. A Bíblia vai dizer exatamente por que isso é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero convidar você a ir comigo na palavra para vermos o que ela vai nos dizer. Venha comigo para Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja, quando Pedro prega o sermão do Pentecostes, houve uma conversão em massa. 3.000 pessoas naquele dia aceitaram a mensagem de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi um sermão pregado debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, que capacitou os discípulos para falarem em idiomas que eles não falavam. Eram línguas conhecidas. Essas pessoas ficaram impactadas com a mensagem do Evangelho e agora, depois de entenderem tudo aquilo que os discípulos haviam ensinado, a pergunta deles foi: e o que a gente faz agora? A resposta de Pedro foi assim: olha, primeira coisa, vocês têm que se arrepender.
Arrepender é olhar para o seu passado e tomar consciência de que você andou equivocadamente, de que você pecou e que esses pecados lhe afastam de Deus. Mas você pode arrepender-se confessando para o Senhor que vai lhe perdoar. Então, o passado vivido até aqui, ele se torna agora transformado, limpo pelo sangue de Cristo Jesus. E depois do arrependimento, vem a experiência do batismo. Então, primeiro você se arrepende do seu passado, aceitou Jesus, peça perdão e passe pela experiência do batismo, em nome de Jesus. Veja, esse batismo, segundo Pedro, serve para a remissão dos pecados e, junto com o batismo, aqueles que passam pela experiência do novo nascimento recebem também o dom do Espírito Santo. Então, olhando para este verso e para a importância que Pedro deu para o batismo, você não pode dizer para mim que o batismo é uma coisa que não é tão importante assim, ou não é tão relevante, porque o batismo, ele tem sim um momento especial onde aquele que decidiu recebe do Senhor uma bênção. Quando Deus estabelece a questão do batismo, é verdade que é um simbolismo, mas esse simbolismo tem uma forte representação espiritual, tem um profundo significado, do qual você, se ainda não passou por essa experiência, deve passar. Significa estudar a Bíblia, compreender a palavra do Senhor e viver de acordo com a revelação. O meu convite é: procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Continue compreendendo e entendendo a palavra do Senhor. Mas chega um momento que você precisa tomar uma decisão. E o batismo é comprometer-se. E nós temos que assumir um compromisso. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a Ellen, depois de um tempo de namoro, era necessário fazer com que o nosso relacionamento se transformasse em algo mais sério. E aí veio o noivado. E o noivado significa preparação para o casamento. Até então que nós nos casamos. E no dia do casamento eu assumia um compromisso com ela. Um compromisso de vida. Um compromisso de honrá-la, de protegê-la. Um compromisso de manter-me fiel apenas a ela. Esse compromisso significa que eu estou me entregando completamente a este relacionamento. E isto também é o batismo. Quando você assume o batismo, você está aprofundando o seu compromisso com Deus e está entregando-se para este relacionamento sem reservas. Por isso que o batismo é tão importante, porque ele representa um estado do seu coração. E é esse estado do coração que Deus está tão preocupado. Que Deus olha para você agora e Ele quer saber quanto de espaço você deixa para Deus na sua vida. São só as migalhas ou aquilo que sobra, ou você tem colocado Deus como prioridade no seu coração? Deus é aquilo que é mais importante na sua vida, porque é isso que Ele espera. Deus não quer ficar em segundo ou terceiro lugar no seu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se Deus não está em primeiro lugar, o que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus não vai estar nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, Ele vai lá para o fim da lista. Então, coloque o Senhor no primeiro lugar. Tendo entendido e compreendido essa necessidade do batismo pelas palavras de Pedro, agora eu te convido para ir a Marcos 16:16, onde encontramos palavras de Jesus, onde ele diz assim: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, que Jesus não está dizendo, olha, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado. Ele só diz assim, olha, quem crê e for batizado, esse salva. Agora, quem não crê está perdido, porque quem não crê não passa pelo batismo. Então, a crença em Deus significa obediência. Crença em Deus significa andar de acordo com a vontade dEle. E o que Deus espera para você é: desenvolva a sua fé e confie no Senhor. E quando você tem isso na sua vida, o próximo passo a ser dado é o batismo.
Você precisa dar esse passo. Porque quem crê e for batizado, vai ser salvo. Jesus está garantindo isso para você. É uma promessa. E as promessas de Jesus são promessas certeiras. Não é como o ser humano que promete e não cumpre. Quando Deus promete algo, você pode confiar tranquilamente. Entregue-se, porque Deus não vai te decepcionar. Ele nunca decepcionou ninguém na história. E não é agora que ele vai decepcionar. Por isso que eu estou aqui. Eu estou na Novo Tempo, pregando para você agora, abrindo a palavra de Deus e te ensinando essas coisas, porque eu creio nisso. Porque eu compreendi essas verdades da palavra do Senhor. E eu lhe convido agora para fazer o mesmo. Andar de acordo com aquilo que Deus espera para a sua vida. Isto é sabedoria. Então, é crer e ser batizado. Se você não crê, o que lhe espera é condenação. Vamos continuar? João capítulo 3, versos 3 e 4. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava conversando com o Nicodemos, e olha só, aí o Nicodemos pergunta assim, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Bom, Nicodemos aqui está fazendo um humor com Jesus. É óbvio que alguém que já nasceu não tem como voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez. É impossível que eu caiba dentro do ventre da minha mãe. Mesmo porque minha mãe é bem mais baixa do que eu e pesa muito menos do que eu. Seria impossível que eu entrasse de novo lá para nascer uma segunda vez. Jesus não estava falando desse tipo de nascimento. Não é o nascimento carnal, porque este nascimento carnal, que todos nós passamos, é um nascimento que não envolve a sua escolha nem a sua decisão. Você não pediu para nascer, como eu também não pedi para nascer. Ninguém pediu para nascer. Nós não escolhemos nascer nesse mundo, nós simplesmente nascemos. Nos vimos nesse mundo. Então não teve nada a ver com uma escolha sua. Os seus pais decidiram ter um bebê, mas Deus te planejou. Deus te fez. Você não está aqui por acaso. Você é a obra-prima da criação do Senhor. Então, Ele fez você. Embora você não tenha escolhido, você nasceu do ventre da sua mãe. Foi o seu nascimento carnal. Então esse nascimento é impossível repetir. Aconteceu uma vez, está acontecido. Mas vamos continuar o diálogo. Jesus então vai explicar para Nicodemos o que é que ele estava falando sobre novo nascimento. Diz assim a Bíblia: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, o que Jesus está tratando aqui é o nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual é o nascimento que agora envolve escolha. Se você não decidiu nascer pelo carnal, você pode decidir nascer pelo espiritual. Agora é quando Jesus bate a porta do seu coração, te chama, ele apela, ele insiste, ele vai atrás para que você tenha essa nova vida que ele quer te dar. E quem não nascer da água e do Espírito, Jesus está dizendo, não pode entrar no reino dos céus. Então você tem que passar pela experiência do batismo, deste novo nascimento, porque é a entrada para que você esteja no céu. Há pessoas que vão jogando sempre para frente a decisão do batismo. Não, um dia eu vou, uma hora eu vou, num momento eu me decido. Quando é esse momento? Que horas é essa? Ainda tem aqueles que me falam assim, pastor, eu não me entreguei para Jesus porque não chegou a minha hora. E a minha pergunta é, e desde quando Deus tem hora marcada para chamar alguém? Desde quando? Eu não encontro isso na Bíblia. Quando eu vou para a palavra de Deus, o convite dele é hoje. Não é amanhã, é agora. Portanto, você tem que levantar daí de onde você está e andar de acordo com a vontade de Deus. Você precisa assumir um compromisso com o Senhor, porque isso é questão de vida eterna ou de morte eterna. Então, não encare isso como se fosse algo muito simples ou pequeno, porque é grande e é importante. Portanto, nascer da água
significa ser batizado. E nascer do Espírito significa a transformação que o Espírito começa a operar na sua vida. Então, o batismo é nascer da água e do Espírito. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui. É o seguinte: algumas pessoas acreditam que o batismo da água é separado do batismo do Espírito. Mas o que a Bíblia está dizendo é nascer da água e do Espírito. Quando nós vamos no original grego, ali a expressão, eu vou falar uma coisa meio difícil aqui, mas eu vou te explicar. É um kai epizegético. Pastor, o que é isso aí? Kai é a expressão e, que soma, nascer da água e do Espírito. Esse é um kai epizegético. Epizegético é o que significa esse kai, que é a expressão e. Edo é uma expressão de soma e não de separação. No original grego, nascer da água e do Espírito acontece junto. Quando você passa pela experiência do batismo, você entra na água e você recebe o dom do Espírito Santo. Porque você é batizado, ou a senhora é batizada, e a partir dali o Espírito começa a trabalhar na sua vida. Ele vai moldando você, vai transformando a sua história, vai tirando os hábitos ruins que você tem, vai colocando um novo coração. Se o seu coração é um coração de pedra, Deus vai te dando disposição espiritual, Ele vai trabalhando em você para que os antigos vícios ou as coisas ruins que você fazia, já não faça mais. Porque você agora se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, essa transformação está à nossa disposição por meio do batismo. Quando eu e você passamos por essa experiência, estamos manifestando publicamente a nossa fé em Deus. Eu estou dizendo para todos que eu creio em Jesus, que eu confio nele e que eu quero dedicar a minha vida a Cristo Jesus. O batismo também é uma cerimônia para você confirmar a sua membresia na igreja. Você se torna membro da igreja adventista do sétimo dia depois do batismo. Na hora que você é batizado, você preenche uma ficha batismal. Você assina a ficha batismal. E depois do seu batismo, você entrará no registro como membro oficial da igreja. Porque é a entrada para o reino espiritual, o reino do Senhor. Esta experiência do batismo, ela então inaugura em você uma nova história, uma nova fase da sua vida, que é tão importante e imprescindível. Nós precisamos da igreja. A igreja é o local que Deus estabeleceu para que eu e você nos mantivéssemos a salvo. Algumas pessoas nos nossos dias estão questionando a necessidade da igreja, mas aquele que me salvou, Jesus Cristo, aquele que esteve na terra e andou entre nós, disse que eu e você deveríamos estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o local onde eu sou ajudado e eu ajudo. É onde eu exerço os meus dons e onde nós nos organizamos para a missão. Então, o batismo lhe coloca como membro da igreja e você tem que ser membro da igreja. Você tem que se unir ao povo do Senhor e usar aquilo que você tem e aquilo que Deus te deu na pregação do evangelho para preparar outras pessoas. A Bíblia não menciona nada sobre o batismo de bebês. E eu preciso dizer isso, porque talvez você esteja me assistindo e falando assim: pastor, eu já fui batizado. Quando eu era bebê, meus pais me levaram na igreja, eu estava lá, o meu padrinho, minha madrinha, me apresentaram para um sacerdote que derramou uma aguinha na minha cabeça e eu então já fui batizado. Esse seria o batismo bíblico? Bom, precisamos ir à palavra do Senhor para entender, porque existem diversas formas de batismo por aí, mas temos que ver qual é a forma que a Bíblia nos apresenta. Porque no Arena do Futuro, eu já falei para vocês no começo do programa, tudo começa na palavra, eu tenho que saber o que é que a palavra diz. Então, venha comigo a Mateus 3, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus foi. Então, se ele foi, é porque ele decidiu.
Batismo envolve decisão. Não foi a mãe e o pai de Jesus que o levaram para ser batizado. Jesus foi com as suas próprias pernas. Então chegou no momento que ele foi caminhando até o Rio Jordão para ser batizado. Então ele decidiu. Ninguém colocou Jesus lá sem a vontade dele, sem a decisão pessoal. Ele decidiu ir ser batizado. Por isso que o batismo não pode ser de bebês, porque envolve a sua escolha, envolve a sua decisão. Quando eu estou aqui apresentando esse tema para você, é para que esse tema incomode o seu coração e tire você da situação na qual você está. Levante-se daí e faça o que Deus espera que você faça. Então Jesus foi ser batizado, ele escolheu ser batizado, da mesma forma que você precisa escolher o batismo. Continua o texto dizendo que ele foi para o Rio Jordão. Lá ele chegou para que João o batizasse. Na hora, diz a Bíblia. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Então vejam, quando Jesus vai encontrar o seu primo João Batista para ser batizado, ele vai lá no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um lugar de muita água. Não era apenas borrifar água na cabeça. Não era apenas aspergir ou derramar um pouco de água sobre a pessoa que estava sendo batizada, mas era entrar no rio e ser batizado. Nós encontramos o mesmo lá em Mateus 3, 15 e 16, onde diz, na metade do verso diz assim, olha, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Ele estava imerso na água, ele entrou no Rio Jordão, e foi assim que Cristo passou pela experiência do batismo. A Bíblia não erra. Ela é clara. Nesse momento que Jesus foi batizado, olha o que diz Mateus 3,17. Uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, Deus o Pai estava confirmando do céu a decisão de Cristo para ser batizado, em passar pela experiência do batismo. Portanto, Jesus não foi batizado porque ele pecou, porque ele era perfeito e puro, mas Jesus foi batizado porque nós pecamos. O batismo de Jesus iniciava o seu ministério oficial como o Cristo de Deus, o ungido, aquele que veio para que eu e você tivéssemos vida eterna. O batismo se fez parte de Cristo, que era perfeito, quanto mais não deveria fazer parte da minha vida e da sua vida, já que nós não somos perfeitos, já que somos seres imperfeitos. O batismo de Jesus aconteceu como um exemplo daquilo que ele espera que eu e você façamos. Tem gente que pode pensar assim, pastor, mas se eu for batizado agora de uma outra forma, diferente daquilo que os meus pais, meus padrinhos fizeram, eu vou estar negando a fé dos meus pais? Não, você não está negando nada, você está avançando. Você está caminhando, indo adiante. Aquilo que talvez seus pais não entenderam e compreenderam, e agora você compreendeu. Portanto, tome uma decisão, entregue sua vida a Cristo Jesus e passe pela experiência do batismo. Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos falar com Ele. Deus querido, nesse momento os nossos olhos se fecham, mas os nossos corações se abrem, para que o Senhor toque em nossa vida, nos leve pelos caminhos da verdade, e nos prepare para termos a eternidade. Pai, temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas confiamos no Senhor, por isso nós nos rendemos a Ti, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém.